Gente, o combate ao mosquito Aedes aegypti, causador da zika, dengue e chikungunya, tem que acontecer todo dia. Em casa, na rua. Tô de olho, hein, vizinha? No trabalho. Na escola. Tchau, mãe. É preciso fazer muito mais agora. O futuro de nossas crianças e de todos nós está em risco. Já são centenas de casos de microcefalia relacionada à zika no estado. Por isso, preste muita atenção. Sentiu dor de cabeça, febre, dor no corpo e nas articulações? Beba bastante água e procure um médico. A casa está limpa, Dona. O governo de Mato Grosso já disponibilizou 20 milhões de reais para os municípios combaterem o mosquito Aedes aegypti. Mas só com a união de todos, vamos vencer essa guerra. Governo de Mato Grosso, estado de transformação. Vamos acabar com o mosquito antes que seja tarde. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista aqui no RDTV, nos nossos estúdios, Adriana Vandoni, ela que é economista e também secretária de Transparência e Combate à Corrupção. Seja bem-vinda, Adriana. Olá, Ana Maria, olá a todos, é sempre um prazer estar aqui no RDTV. Adriana, a respeito das suas ações ali à frente do Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção. É um gabinete diferente que avalia as ações do próprio governo. Na prática, como é que isso funciona? Ele, na verdade, ele é um fiscalizador, né? Na área da transparência, nós já fizemos grandes avanços. Nós conseguimos estar no ano passado em terceiro lugar no país, no índice que foi medido pelo Ministério Público Federal. Já conseguimos fazer. E o trabalho da transparência, ele, diferente da comunicação, ele não é dar dados bons nem ruins, ele é dar as informações, prestar as informações para o cidadão. A gente vem fazendo um trabalho muito grande, um trabalho na sistematização para poder essas informações estarem acessíveis para o cidadão online, em tempo real, e para que o cidadão consiga baixar no formato que ele quiser para fazer o uso que ele bem entender. Mas o nosso papel é colocar de uma forma muito transparente, muito fácil de ser acessada e muito fácil de ser compreendida, porque o canal de transparência, ele não é só para quem vai fiscalizar ou quem é o fornecedor do Estado, ele é feito para o cidadão. Então o cidadão tem que entrar ali e entender o que é aquilo, o que é uma verba indenizatória, por que aquele servidor recebe aquilo, quanto que o governo arrecadou, de que forma foi feito um contrato. Então esse é um trabalho que ele é demorado, porque você tem uma estrutura de Estado muito grande e muitas vezes você tem secretarias que tem um sistema, utilizam um sistema diferente, que não conversa com o sistema do site, do portal Transparência, para poder puxar as informações. Mas isso tudo está sendo resolvido. A exemplo da Secretaria de Educação, por exemplo, né, que no início dos trabalhos foi a secretaria apontada pela senhora como a mais problemática. Isso melhorou ali no caso dessa pasta? Sim, as coisas vão melhorando, os dados já vão sendo puxados para lá para o portal Transparência e em breve todos vão estar disponíveis para qualquer cidadão. Muito bem, com relação então agora já vamos falar a respeito do decreto 522. O que prevê esse decreto e quais são as mudanças que o regulamenta? Olha, essa é uma regulamentação de uma lei. O decreto ele não criou nada, né? A lei ela foi criada, já está em prática no país todo. Ela foi regulamentada no ano passado no âmbito federal e faltava o governo de Mato Grosso fazer a regulamentação própria. O que é a regulamentação? Decidir quem vai fazer o quê dentro daquela lei, de que forma, quem vai aplicar a lei, quem vai ter a responsabilidade de instaurar um processo, quem vai ter a responsabilidade de aferir o programa de integridade que as empresas precisam ter e que a lei exige. Então a regulamentação é isso. Nós demoramos muito, essa regulamentação já era para ter iniciada desde o começo do ano passado, o debate. Nós não conseguimos ter acesso à Controladoria Geral do Estado, encaminhamos, acho que nós ficamos bem uns 4 ou 5 meses tentando fazer com que a Controladoria Geral sentasse conosco para poder fazer um debate da regulamentação. Por fim, nós chegamos a desistir, provocados até pela OAB,
que nos propôs fazer um grupo de estudos. E assim foi feito e depois a Controladoria acabou vindo. Mas um grupo de estudos formado por quem? Pela OAB, pelo Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público de Contas, a Procuradoria-Geral do Estado e, por fim, veio a CGE. Nós sentamos, ficamos, acho que uns 5 meses, fazendo reuniões periódicas, analisamos ponto por ponto da regulamentação. Então, o que nós entregamos hoje para a população, né, há 2 semanas, 2, 3 semanas que foi publicado o decreto, é uma regulamentação muito madura, muito bem discutida com os diversos órgãos. Que prevê exatamente o quê? Ela prevê que as empresas que cometerem algum tipo de fraude ou uma ilegalidade, um desvio, e que isso dane os cofres do Estado, elas sejam punidas. Como que é feito, quem que instaura? O gestor da pasta onde esse ilícito foi cometido, mas que esse processo pode ser avocado pela Controladoria-Geral do Estado. Eles sim formam uma comissão processante e vão analisar qual foi a extensão do dano causado, o que de fato foi feito, se tem outros agentes ou outras empresas que participaram do ato ilícito, né? O Gabinete de Transparência, pelo decreto, ele entra onde? Ele entra na hora de aferir se aquela empresa, como determina a lei, se aquela empresa tem um programa de integridade ou não, se ele é eficiente, se ele é eficaz, se de fato ele está sendo aplicado. Para quê? Para que essa análise nossa do gabinete seja encaminhada à comissão processante, que vai averiguar e vai fazer a dosimetria da penalidade. Então, a lei anticorrupção, ela estabelece muitas penalidades e muitos atenuantes a essas penalidades. E o programa de integridade é um deles. E é justamente esse ponto das empresas, secretária, que o movimento de combate à corrupção eleitoral questiona. É justamente essa avaliação, né? Porque a lei, nesse quesito especificamente, está submetido à avaliação e o critério do Gabinete de Transparência. Uhum. Então, o movimento questiona se o gabinete teria a lisura o suficiente para avaliar se essas empresas podem ou não ser punidas, podendo, no caso de irregularidade, serem absolvidas, por exemplo, de uma avaliação nesse aí sentido. Tem 2 respostas. A primeira, vamos falar tecnicamente. O gabinete, pelo decreto, ele não tem o poder de inocentar ou acusar ninguém. Ele vai fazer um trabalho técnico de levantamento do grau de maturidade que tem um programa de integridade numa empresa, né? E aí, sobre a lisura, eu jogo o questionamento para o movimento. Que tipo de lisura tem esse movimento para fazer um questionamento desse? Nós todos sabemos, o Brasil passa por uma crise muito grande da sociedade indo para as ruas, da sociedade cobrando um posicionamento mais firme contra a impunidade e contra a corrupção. E nós temos agora, pela primeira vez na história, né, um gabinete exclusivamente para cuidar do programa de integridade no Estado, é o primeiro. E agora nós temos um movimento que é contra os movimentos da sociedade que questionam o grau de corrupção no país, fazendo um questionamento e debatendo a lisura. Que tipo de lisura tem um movimento que se diz de combate à corrupção e que não vê corrupção na Petrobras, que não vê corrupção no governo federal? Então é um movimento que a gente já começa a questionar se ele é um movimento social de combate à corrupção ou se ele é um movimento pelego que defende um projeto criminoso de poder, que é o PT. O Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção, secretária, ele tem autonomia, é dada pelo governo do Estado, autonomia para poder agir claramente e de maneira livre com relação a
a esses estudos, não sei se estudo seria, mas a essa avaliação com relação aos trabalhos das outras pastas. Exatamente. Porque isso também é questionado pelo movimento. O movimento apresenta o gabinete como um gabinete, uma verdadeira cabine de empregos. Não é? Um cabide de emprego que tem 7 servidores. Exatamente, entendeu? Então eles questionam também isso. Então eu pergunto isso, se a senhora tem, junto com a sua equipe, essa autonomia para poder avaliar todos os trabalhos e identificar, apontar as falhas e os erros e tomar providências, sobretudo, com relação a isso. Mais do que autonomia, essa é a função do gabinete. O gabinete não teria essa autonomia se não fosse uma decisão do governador, uma decisão política, que foi aprovada pela Assembleia e criado em lei. Então, sim, nós temos essa autonomia, como qualquer secretaria tem. E mais, nós temos corpo técnico, nós temos especialistas em compliance, que é o programa de integridade, nós temos pessoas que são próprias e qualificadas para fazer esse trabalho, sim. Com relação ao pedido de sustentação do projeto que o movimento pretende fazer junto ao Ministério Público, existe já alguma ação para impedir isso? Não, eu quero até deixar claro que o que eu sei dessa representação, eu sei através da imprensa, não nos foi questionado nada, não nos foi protocolado nada, mas o Ministério Público participou dos debates, tá? Todos os debates, eles foram muito atuantes lá na discussão para essa regulamentação. Muito bem, falado isso, eu vou questionar um pouquinho a respeito desse momento político que a gente vive. Como é que você avalia toda essa situação? Olha, algumas pessoas podem falar, está muito ruim, mas eu acho que o momento é bom, porque o momento é propício para fazer qualquer tipo de mudança. E aí a gente, até voltando nas perguntas anteriores, qualquer mudança que você vai fazer nesse sentido, que você vai romper com alguma coisa que já está estabelecida, com esquemas que já estão quase que institucionalizados, você assusta. E talvez seja isso que esteja assustando, né, esse movimento e alguns outros setores, porque a gente chegou para poder romper com alguma coisa que já estava estabelecida. Eu acho que o momento no Brasil é propício, é o melhor momento que tem para que a gente consiga resgatar conceitos de moralidade. Houve um momento no Brasil que se inverteu, o conceito de moralidade foi invertido. Então, de repente, o bandido passou a ser o bem-sucedido, e não é. Bandido é bandido. Eu acho que quando a gente começa a usar nomes muito suaves para qualificar quem rouba dinheiro público, a gente começa a distanciar do que realmente realmente do mal que aquilo causa. Porque você não consegue mensurar. Quando alguém sai na imprensa, desviou 10 milhões, é muito longe. O que tem que a população entender que desviou 10 milhões, na verdade, roubou 10 milhões que poderiam ter sido investidos na escola do seu filho que está nos assistindo, que poderia ter sido investido na saúde pública, na estrada onde a gente usa e tantas pessoas morrem por falta de qualidade de investimento. Então, é um momento propício para que a população, de fato, ela entenda que a luta contra a corrupção, ela não é de um governo, ela não é de um Ministério Público, ela não é de um setor ou de uma pessoa, como agora endeusam só o Sérgio Moro, que tem um papel importantíssimo em todo esse processo. Mas é uma luta de toda a sociedade. É o cidadão não aceitar pagar um por fora para poder ter o seu serviço mais rapidamente, rejeitar esse tipo de atuação. Então é um trabalho que é uma luta que é de toda a sociedade, de todo o cidadão. Com relação à atuação da presidente Dilma, quando a presidente assumiu, sobretudo para nós mulheres, houve sim um certo orgulho, sim, não é? Nós nos sentimos sim representadas por finalmente ocuparmos o cargo mais importante do país. Eis que todo mundo acompanha que ela infelizmente não teve ou não correspondeu às expectativas também nesse sentido. Com relação à imagem da mulher pós-Dilma,
sobretudo à frente de grandes responsabilidades. Você acredita que isso ficou prejudicado? Olha, eu acho que não. Eu nunca tive muito essa... Eu acho que a pessoa, ela pode ser competente, incompetente, honesta ou corrupta, independente do gênero, independente de partido político, independente de religião, de cor da pele, de qualquer coisa. Então, eu acredito que não. Eu acho que quem sai com a imagem desgastada é o próprio partido dela, que instalou no governo federal várias quadrilhas. Não foi uma quadrilha, não, só foram várias quadrilhas e que chegaram a quebrar a maior estatal brasileira, que é a Petrobras. Então eu não acredito que saia, que isso atinja a mulher. Atinge a competência ou a delinquência de um partido que se apossou do governo federal e de todas as estatais e formou todas essas quadrilhas. Michel Temer. Qual que é a sua opinião a respeito dele? Olha, Michel Temer, na verdade, isso aí a gente tem que deixar bem claro, ele não é escolha de quem hoje quer tirar a presidente Dilma. Ele foi uma escolha de quem queria a presidente Dilma. Se ele é bom ou se ele é ruim, se ele é feio ou se ele é bonito, se a esposa dele é do lar ou não é do lar, isso não compete agora. A lei é muito clara, ela determina que se o presidente cometeu crime de responsabilidade, ele pode sofrer impeachment. E em sofrendo o impeachment, assume o vice. Então a lei é muito clara. Gostando ou não gostando de Michel Temer, ele é o que há no momento. Então a lei determina que saindo a presidente Dilma, que se Deus quiser sairá em breve, agora até semana que vem, assume Michel Temer. É bom, a gente não tem... Eu duvido que alguém seja pior do que a turma que está aí. Bem, Adriana, a gente quer então agradecer a sua participação aqui no RIDTV. Olha, eu que agradeço, eu estou sempre disponível, o gabinete está sempre aberto para o cidadão e eu aqui peço, eu sei que aqui a audiência é muito grande, eu peço a participação de todo cidadão nesse combate à corrupção. Ele não é só da Secretaria, ele não é só do governo, só do Ministério Público. A gente precisa que você, cidadão, nos encaminhe, não aceite atos de corrupção, não aceite pedidos de propina, não aceite o jeitinho brasileiro. Vamos acabar com isso para a gente conseguir, de fato, fazer com que o recurso público, que é seu, que é meu, que é de todos nós, chegue aonde a gente precisa. Numa escola de qualidade, num posto de saúde de qualidade, em estradas trafegáveis e seguras. Então vamos juntos nisso. O momento é esse e a gente precisa muito de vocês. Muito bem, com muito carinho. A gente agradece a sua presença nessa entrevista, né? Dizendo para você acessar sempre rdnews.com.br/rdtv, que é TV todos os dias, até qualquer hora.